Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós que nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Vocês nos encontram em contecast.com.br. Gostaria de agradecer demais, primeiramente, a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer também demais a esse estúdio aqui do Ricardo Rames, em Rio do Sul, que é onde eu gravo todos os episódios do ConteCast. E também nosso produtor João. Tamo junto, João. E hoje eu tô aqui com ele, que é cristão, casado com a Ana Lu, pai da Maia e do Benjamin, terapeuta e mentor de casais, especialista na restauração de casamentos em crise através da cura emocional. Seja muito bem-vindo, Fábio Testoni. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei feliz demais quando recebi o convite. Como eu te falei, é a primeira vez, nunca fui convidado para um podcast antes. E é um privilégio estar aqui. Te agradeço demais. Obrigado Estou também. à disposição aqui para rasgar meu coração, abrir minha vida e no que eu puder contribuir, conta comigo. Obrigado, com certeza. Então vamos lá, quem que é Fábio, de onde veio, onde nasceu, como chegou até aqui, onde que estudou? Uma breve história do Fábio. Vamos lá, vamos resumir, né? Porque, como a gente estava comentando antes aqui, já estou mais perto dos 40 do que dos 30. E a história é bastante longa, mas eu sou natural de Rio do Sul, né? Na verdade, assim, sou natural de Rio do Sul porque na minha cidade natal não tinha maternidade, né? Eu sou de Rio do Oeste, os meus pais são naturais de Rio do Oeste. E até os 11 anos eu morei lá, depois nós nos mudamos, a minha família toda, para Rio do Sul. E então eu me considero natural de Rio do Sul porque na certidão de nascimento, né, está Rio Sulense, mas na verdade sou natural de Rio do Oeste. E durante a trajetória da vida, né, muitas coisas vão acontecendo e tomando decisões diferentes. Com 21 anos, eu tomei a decisão de sair de casa. Me mudei para Blumenau para buscar estudar e trabalhar, né? Eu sempre digo que a minha decisão de sair de casa é porque estava muito bom. Estava muito bom em casa, né? Eu sempre tive tudo na mão, um relacionamento muito ótimo com os meus pais e estava muito bom. E eu até brinco, né, que estava tão bom que eu estava me tornando um bundão, né? Então, com perdão da palavra, porque quando é muito fácil, né, a gente acaba não se desenvolvendo. Sou muito grato aos meus pais, mas nessa fase, então, com 21 anos eu fui para Blumenau e ali começou todo um processo de amadurecimento, né? E até chegar aqui, até estar nessa profissão, a história é bastante longa, mas basicamente nesse tempo que eu morei em Blumenau, eu estudava outra área, estudava na área do marketing, estudava na área de mídias, né? Trabalhei em gráficas, desde o operacional, operador de máquinas e fui me desenvolvendo. E por último, eu fiz a minha formação em administração, né, lá em Blumenau, administração com ênfase em marketing. Mas ainda no meio da graduação, muita coisa começou a acontecer. Eu abri empresa nessa área de comunicação visual, né, mais direcionado para souvenirs e brindes. Abri empresa, fechei a empresa 1 ano e meio depois. Tive que voltar para o mercado de trabalho. Só que eu sempre digo, depois que a gente é picado pelo mosquitinho do empreendedorismo, né, a gente não consegue mais aceitar trabalhar o mês inteiro por um salário na CLT. E aí começou uma jornada de tentativas e erros com pouca maturidade, mais erros do que acertos, né? E chegou um momento da minha vida onde, por mais que a minha fé era fraca, né, eu ainda não era cristão, e a gente vai conversar depois até um pouco sobre isso, sobre o que é ser cristão de fato, né? Eu dizia que eu era, que eu acreditava em Deus, mas na verdade não tinha relacionamento nenhum. Mas eu sinto que já desde aquela época Deus foi me conduzindo para chegar onde eu estou hoje, porque eu comecei a tomar decisões de uma forma mais madura. Então ainda no meio da graduação de administração, eu queria voltar a empreender. Foi bem no meio da pandemia, inclusive, que mexeu com o emocional de muita gente, né? Eu estava com aquela sensação de querer jogar tudo pro alto e, né, me libertar de tudo aquilo.
E foi quando, então, eu me vi num momento onde, no meio do lockdown, a empresa mandou todo mundo para casa. E nesse momento eu estava trabalhando numa empresa, né, no marketing de uma empresa, desenvolvendo campanhas, enfim, cursando administração, mas tudo o que eu estudava não era voltado para essa área, né? Eu abri a minha plataforma do Hotmart na época e tinha 3 cursos comprados que eu não tinha feito e nenhum deles era na minha área. Eram cursos de desenvolvimento humano, curso de neurociências, curso de hipnose clínica, curso de programação neurolinguística. E eu comprava aquilo para me desenvolver, né? Só que alguma coisa começou a mudar nesse momento, porque enquanto eu estudava, eu comecei a me ver dentro daquele universo. E eu comecei a gostar tanto daquele conteúdo, a minha esposa ela é testemunha disso, eu chegava a passar 8 horas por dia na frente do computador estudando. Aquilo começou a me transformar, não só pessoalmente falando, mas profissionalmente falando, né? Então era até estranho porque faltava 4 semestres para eu terminar a minha faculdade de administração e eu já tinha aberto um consultório de atendimento, né? Então eu segui à risca a ideia de que você não precisa estar pronto, não precisa ser perfeito. Eu estudei tudo que eu tinha para estudar. Resumindo, eu não sou psicólogo, eu gosto de deixar isso sempre muito claro, né? Porque as pessoas chegam até mim, algumas, né? Porque o meu posicionamento é muito claro nas redes sociais, achando que eu sou psicólogo, eu deixo claro, eu não sou psicólogo. A minha formação como terapeuta, ela é uma formação livre, né? Eu busquei uma formação fora do bacharel de psicologia, então até tinha ideia na época, né? De terminar o curso de administração e começar a psicologia. Alguns dos meus colegas que cursavam psicologia diziam assim, Fábio, você já tem o teu consultório, você já está atendendo, você já tem um método próprio, já está dando resultado, segue nessa linha. Então, eu decidi que eu iria seguir nessa linha. E ali, então, começou essa jornada, em 2020, de terapeuta, né? Mas ainda assim, era o terapeuta que atendia de tudo, né? O que viesse. Então, era uma gama muito grande de problemas emocionais, né? E eu ia sempre buscando entender as nuances de cada um. E o meu processo terapêutico eu sempre chamei que é terapia sob medida, né? Eu não me apego a uma abordagem clínica apenas. E fui me desenvolvendo, aprendendo com os meus pacientes, né? À medida que eu ia estudando, eu ia ouvindo os meus pacientes, entendendo a demanda deles, o que eles esperavam de mim, para daí então eu buscar cada vez mais me desenvolver em áreas específicas. E eu digo que uma das principais formações que eu fiz, que foi a de hipnose clínica, foram 4 formações nessa área. Tudo isso ainda em Blumenau, morando lá, atendendo remoto, provavelmente por causa da pandemia. Tudo isso em Blumenau, atendendo online. Arrisquei atender quando não tinha lockdown, atendia presencial, né? O online estava bem fraco ainda, né? Era muito difícil das pessoas confiarem no online, né? Eu lembro que na faculdade a gente foi obrigado a ir para as aulas online e era uma bagunça. O professor não sabia dar aula online, os alunos não conseguiam entrar, e era aquela bagunça, né? E os aplicativos não eram tão estáveis como hoje do online, então tinha muita dificuldade. Então tinha atendimentos online, mas a maioria ainda era presencial. Mas era assim, coisa de 1 atendimento por dia, 2, né? E... Eu te cortei na parte dos 4 do teu treinamento. Desculpa. Eu te cortei na hora que tu foi beber água na parte dos teus 4 treinamentos que tu estava fazendo. Sim. Eu digo que é o principal, por quê? Porque é ali que me deu a direção de olhar para o meu paciente em relação ao passado dele. Dentro da hipnose clínica, e a gente vai conversar sobre hipnose clínica também, porque tem muito tabu, muito misticismo em torno disso, né? Me trouxe essa visão de olhar para o paciente, de olhar para a pessoa, de olhar através dela. E eu me tornei um terapeuta investigador, digamos assim, né? Um processo investigativo de buscar as memórias implícitas e buscar a raiz do comportamento. Então isso foi me dando uma direção para saber exatamente no que eu era bom, né? Dentro do processo terapêutico. E isso me levou então a me especializar em curas emocionais. Então eu me especializei em curar traumas emocionais. Todos os pacientes que chegavam até mim, eles chegavam com um sintoma, né? E eu
fazia com que eles parassem de olhar para o sintoma e olhassem para a raiz. E isso é bastante profundo, gera muita catarse, muita transformação. E foi desenhando, digamos assim, né, uma visão cada vez mais clara do meu caminho como terapeuta. Então, depois de um ano morando em Blumenau, um ano atendendo já como terapeuta em Blumenau, esse último ano que eu morei em Blumenau foi bastante desafiador, porque querendo ou não aconteceu ali uma transição de carreira, né? Alguém que saiu do marketing e se tornou terapeuta, né? E essa fase de você estar ainda estudando, ela te traz muitas dúvidas, porque quanto mais você estuda, te traz questionamentos, se é o caminho certo que você está trilhando, né? E foi bastante desafiador. Mas nesse meio tempo, a minha esposa também, que é esteticista, ela estava desfazendo uma sociedade, digamos assim. E junto com tudo isso, a gente resolveu trabalhar junto. Então, a gente montou um espaço, né, onde ela tinha a sala dela, que atendia com estética, eu tinha a minha sala onde atendia com a terapia. Fazia uma semana que nós tínhamos alugado a sala e começado as reformas, nós descobrimos a gravidez. Nós tínhamos planos para ter filho um ano diante e veio um pouco antes. E ali começa a nossa história para entender como é que a gente veio parar em Rio do Sul, né? Por que a gente voltou para Rio do Sul. Então foi bastante desafiador. A minha esposa parou de trabalhar, ficou só eu trabalhando, mas eu não queria desistir dessa missão, né? Porque eu entendi na época que Deus tinha me colocado nessa profissão, não apenas como uma profissão para que gerasse renda para minha casa, mas como uma missão de fato, né? E isso é bastante desafiador, porque quando a gente aceita esse convite de Deus, né, a gente começa um processo de renúncia, de abrir mão muitas vezes de um estilo de vida que a gente estava construindo, de uma estabilidade financeira que o teu trabalho te trazia, né? Então começou toda uma fase de desconstrução. E depois que nasceu a nossa filha, a minha filha já estava com uns 3 meses, a minha esposa começou com indícios de uma depressão pós-parto. Né? Porque ela ficava só em casa, eu saía para atender, voltava para casa. Você tem filho, né? Sabe como que a nossa esposa fica no puerpério. E eu estaria sendo muito hipócrita se eu estivesse cuidando da mentalidade de pessoas e vendo a minha esposa nesse estado, com indício de uma depressão pós-parto, não tomasse uma iniciativa, né? Eu até admito que na época eu errei, porque eu fui relutante. Nós tínhamos um espaço que nós tínhamos investido, ia ter que abrir mão disso tudo para, né, voltar para Rio do Sul para ter uma rede de apoio, né? A gente cogitou a possibilidade na época de morar em Videira, que é onde mora a mãe da minha esposa. Mas eu falei, bom, entre Videira e Rio do Sul, né, a gente está no meio do caminho, então a gente vai para Rio do Sul, tem a minha família, e foi a melhor decisão que a gente tomou, né? E ali então em 2021 foi quando 2021 foi quando a gente veio para Rio do Sul. E desde então, as coisas só têm melhorado. Que né? bacana. E só para entender mesmo, então tu estava cursando administração, procurou algo na internet, Hotmart, para se autoconhecer melhor. Vou estudar um pouco mais sobre neuro aqui. E isso ali te picou. E tu viu, cara, como isso aqui é interessante. Exato. Foi. E isso fez tu pivotar a tua carreira totalmente. Exato. Cara, olha só. Exato. E como é que foi esse processo de aceitar isso, né? Porque Mas sabe, né? Alan, que assim, ó, os sinais estavam ali o tempo todo. A gente negligencia, né? Eu construí na minha mente que eu amava o que eu fazia, né? Porque desde os meus 13 anos de idade, que eu já fiz os cursinhos de design gráfico, já fazia cartãozinho de visita, e já vendia, e já fazia um dinheirinho. E eu, de fato, gostava daquilo, né? Mas não era o meu caminho. Era algo que eu tinha escolhido, e quando você escolhe um caminho que não tem a ver com a tua essência, com a tua identidade, ele é um caminho mais difícil, as coisas não se desenvolvem como deveriam. Depois de todo esse processo, que eu já estava trabalhando como terapeuta, e que eu comecei a perceber
eu sempre faço essa análise da minha história de ficar olhando para trás, né? Para não virar o Martim da Vila, né? E deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu tô sempre analisando o que me trouxe até aqui, o que me trouxe até aqui. E há anos atrás, não muitos anos atrás, talvez uns 5 anos antes dessa decisão, eu sentava com pessoas do meu trabalho depois do almoço para conversar, para trocar ideia. E eu tinha uma facilidade em ouvir e dar conselhos, né? E tinha uma colega de trabalho, na época, que ela estava com um problema no relacionamento. E ela se sentia muito à vontade de abrir tudo aquilo comigo, né? E eu dava conselhos, né? Conselhos que muitas vezes nem eu aplicava no meu relacionamento, mas dava conselhos muitas vezes, olha, age dessa forma, faz dessa forma, conversa. E ela seguia os conselhos. Em determinado momento ela chegou para mim e falou assim, olha, meu relacionamento está melhorando, por que você não trabalha com isso? Aí eu falei para ela, mas trabalha com o quê? Né? Na época eu era operador de máquina, né? Eu operava máquina de impressão digital numa empresa e fazia todo o fechamento de arquivo, não existia conexão nenhuma. Sim. Então, na época eu não percebi, né? E todos os meus amigos sempre tiveram muita facilidade em sentar comigo, se abrir comigo e falar de coisas que muitas vezes eu pensava, caramba, o que eu faço com essa informação? Né? Isso sempre aconteceu na minha vida, desde sempre. Então, os sinais sempre estavam ali. Essa fase, né, que foi uma fase muito, vamos dizer assim, de muitas dúvidas na minha mente, onde eu comecei a buscar estudar coisas para me desenvolver, aonde eu descobri essa profissão terapeuta em mim, digamos assim, era algo que já vinha acontecendo há muito tempo, né? Então foi só quando eu tornei isso consciente, digamos assim, comecei a buscar e arrisquei. Já tinha perdido o medo, digamos assim, de arriscar, né? Quando eu tinha aberto minha primeira empresa. Então, quem já abriu empresa, quem já quebrou empresa, sabe que o medo vai saindo, né? Porque empreender no Brasil não é uma coisa fácil. Não. E nesse caminho, você também foca mais em relacionamento agora, ou isso é recente? É recente. Ah, tá. É recente. Eu digo que eu sou muito teimoso, né? É recente porque eu aceitei recentemente, né? Mas nesses 6 anos como terapeuta, talvez mais de um ano para cá, esse processo já começou a acontecer, das pessoas me buscarem e perguntarem, você faz terapia de casal? E eu dizia, não. Fábio, você atende casais? Não. Grande parte dos meus pacientes individuais tinham problemas no relacionamento. E eu não percebia que eu já estava cuidando dos relacionamentos, né? Só que aqui tem um grande ponto. Aí agora a gente precisa voltar para o meu relacionamento. Por quê? Hoje, como cristão, de 3 anos e meio para cá, que nós entregamos a nossa vida a Cristo e começamos uma caminhada de fato cristã, de renúncia, de cumprir princípios, de aceitar as missões e o propósito de Deus na nossa vida, começaram muitos questionamentos, inclusive na minha profissão. E nesse processo, hoje eu e minha esposa, nós estamos juntos há 11 anos. Nós temos 2 filhos. Só que nós estamos casados há 2. Então, esses 9 anos antes, né, onde nós viemos construindo a nossa vida, eu diria, de qualquer jeito, porque a gente foi morar junto e começou e foi daquele jeito, e quando viu, a gente já tinha a nossa filha. Quando as pessoas me perguntavam, você atende casais? Eu já estava nesse processo, né, de conversão, e eu sentia no meu coração, eu não tenho o direito, ou digamos assim, a autoridade de querer cuidar de um casal, se nem eu sou casado. Entende? Okay. Entendo. Aí as coisas começaram a se transformar num nível que eu não conseguia mais dissociar o profissional do pessoal. Entende? E aí, antes eu comecei um processo, então, de restaurar o meu casamento, né? Eu comecei a olhar para trás e perceber o quanto eu errei, quantas decisões erradas, o quanto eu desrespeitei a minha esposa, né? O nosso relacionamento nunca houve traição ou coisas muito graves que criasse uma
uma rachadura muito grave. Mas pequenos desrespeitos, né? O simples fato de eu não honrar a minha esposa em praticamente tirar ela da casa dela, trazer para morar comigo, né? E não levá-la ao altar e não selar esse casamento, né? Hoje eu olho para trás e eu vejo como um desrespeito. Então eu quis reparar tudo isso antes. E eu entrei nesse processo num propósito com Deus, digamos assim, de restaurar o meu casamento. Uau. Então, o meu casamento hoje ele não faz parte só da minha história de vida. O meu casamento é onde eu vivo na prática todos os dias aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo nas redes sociais. E por isso que eu falo com tanta autoridade, né? E eu bato de frente com pessoas que muitas vezes querem me trazer uma outra visão, ou dizem que isso não tem nada a ver, ou que eu estou sendo radical. Só que eu também, como eu sempre fui muito... Não é curioso a palavra, mas eu sempre gostei de entender a fundo as coisas, né? Eu digo que eu sou um cristão um pouco cético, porque eu quero buscar entender, né? Quando eu leio na Bíblia um milagre de Jesus, por exemplo, eu quero entender todo o contexto, mas como que foi isso aqui, sabe? Então, foi onde eu mergulhei no estudo da mente humana, mergulhei no estudo do mundo espiritual, entender as leis espirituais, para ter embasamento. Tá, mas se eu estou com a minha esposa há 7, 8, 9 anos, nós estamos bem, nós temos filhos, nós somos uma família. Para mim isso já é casamento, né? O discurso da maioria. E eu fui entender o quanto que aquilo estava errado, o quanto que nós estávamos fora de uma proteção espiritual por estar descumprindo leis espirituais sem religiosidade, tá? Isso não é religiosidade. Quando você abre a Bíblia com entendimento que ali tem o código-fonte da humanidade, digamos assim, né? Manual. O manual, você começa a entender que não é sobre ter uma religião, sobre ir à igreja, é sobre entendimentos divinos, né? Que facilitam a tua vida, de alguma forma. Então, esse processo profissional e pessoal, em algum momento, ele se fundiu. E aí, o que isso mudou na tua carreira? Porque pelo que eu vi, tu deu um salto, não sei o tamanho do salto, tu pode falar sobre isso, de visibilidade na internet, de volume de pessoas te seguindo, te acompanhando e etc. Pós isso, porque eu acredito que foi pós isso. Foi depois Pelo disso. que eu olhei hoje no teu feed, assim, cara, quando tu começa a falar disso, nós começamos a ir para uma escala de milhões, né? Exato. Pra ver o tamanho impacto, né? Que estava aí dentro. Exato. E precisou ter algumas conexões para que isso saísse. Exatamente. E eu ainda não estou acostumado com isso. Tô me acostumando porque junto com isso vem uma responsabilidade também, né? Mas sim, o que acontece? Dentro desse processo, inclusive de conversão, de entregar a vida a Cristo, eu começo a unir o entendimento fisiológico, emocional e espiritual. E eu sempre olho para as pessoas considerando esses 3 pontos, né? Tanto que, só abrindo parênteses aqui, tem pessoas que me buscaram porque estavam anos lutando com uma depressão. E sempre que eu olho para o fisiológico, para o emocional e para o espiritual, o que eu resolvo é emocional. O que é fisiológico e o que é espiritual, eu direciono, busque ajuda nessa área. E algumas pessoas não, eu tenho um exemplo de uma pessoa que curou uma depressão de 18 anos, entre tratamento e outro, com reposição de vitamina B12. Porque eu falei para ela, olha, vamos descartar todas as hipóteses de ter algo fisiológico, vai fazer uma bateria de exames, vai ver como é que está o teu corpo. E ela fez uma reposição de vitamina B12 e resolveu. Nem tudo é emocional, nem tudo é fisiológico, nem tudo é espiritual. Por isso que eu gosto sempre de investigar. Só que nesse processo de olhar para o espiritual, eu achava que tinha um entendimento espiritual, né? E eu sempre senti um incômodo, um vazio, tá faltando alguma coisa. E esse incômodo começou a aumentar no meu coração como se fosse uma cobrança. Eu estou entendendo de princípios, eu estou entendendo de direcionamentos, de caminhos que estão transformando a minha vida, e eu preciso falar disso.
E aí começa um desafio, porque para quem é terapeuta, e como toda a minha base da formação, que vem da hipnose clínica, da programação neurolinguística, das neurociências, é a terapia baseada em evidências, ela é confrontada com o espiritual, né? Quando começa a falar de espiritualidade, as pessoas levam para um lado mais místico da coisa, levam para um lado mais pseudocientífico. Só que eu precisava converger isso em algum momento, né? E aí começa o desafio. Eu penso, então, eu vou usar as minhas redes sociais para, além de falar do processo terapêutico e de cura emocional, para falar de Jesus Cristo, para falar do que Ele está fazendo na minha vida, para começar a mostrar para as pessoas que não se separa a cura emocional de uma cura espiritual. Em algum momento, o teu emocional e o teu espiritual, eles se fundem. Porque o teu emocional, que é a tua alma, composta de pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, desejos, todas as vezes que ela se enche de coisas do mundo, ela fica atribulada. E é como se fosse um gargalo que não permite o fluir do espírito. Isso começou a me trazer insights, caramba, a pessoa está com um estilo de vida bloqueando a espiritualidade na vida dela. O problema dela não é espiritual, o problema dela é emocional. Isso aconteceu na minha vida. E agora eu começo a observar na vida dos meus pacientes. Caramba, à medida que eles vão resolvendo suas questões emocionais, eles começam a se tornar mais espiritualizados. Entende? Então... é uma coisa que anda com a outra, junto com a outra. Exato. E isso aqui não é um ataque, mas a grande maioria dos terapeutas ainda tentam separar, tá? E eu entendo que para quem é psicólogo, está debaixo do CRP, tem que cumprir tabela, tem que cuidar com isso. E eu também concordo que tem que ter muito cuidado para misturar a fé com o processo terapêutico. Eu tomo muito cuidado com isso. Só que nas minhas redes sociais eu falo daquilo que eu vivo e daquilo que eu acredito. Nem sempre, dentro de um processo terapêutico, é exatamente aquilo que eu estou falando nas redes sociais. E aí eu respondo a tua pergunta. É quando eu começo, de fato, a obedecer a Deus e entender, caramba, Ele me botou nessa missão e eu estou querendo fazer do meu jeito. Então eu comecei a ouvir mais. Quanto mais eu me espiritualizo, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais obediente eu me torno, eu estou vendo o resultado na minha família, eu estou desbloqueando meu relacionamento, eu estou desbloqueando minha vida financeira, eu estou desbloqueando a minha saúde física. Por que eu não vou levar isso para as pessoas que me buscam? Entende? Então hoje, eu não abro mão de falar não só da transformação que acontece na minha vida, porque eu sempre digo que o nosso maior testemunho não é o que eu falo, é o que eu vivo, né? As pessoas precisam ver o meu testemunho, não ouvir o meu testemunho. Quanto mais eu levo isso para as pessoas, está acontecendo isso que você está vendo. É o que as pessoas estão buscando. Então eu só parei de ser teimoso e querer fazer as coisas do meu jeito e tenho obedecido, entende? Vamos entrar um pouco mais, já que já estamos falando dessa parte mais cristã, onde é que te picou, assim, que foi a primeira chama, ou aconteceu alguma coisa, ou foi uma necessidade, ou chegou em um momento e falou, deu, chega, eu preciso seguir. Teve esse ponto de inflexão, talvez? Ou teve vários? Teve um ponto de inflexão, só que a minha vida toda, eu sempre fui, como é que eu posso dizer, curioso. Só que era um curioso mais místico. Eu queria saber de tudo. Então, assim, eu sou de família católica, né? Os meus pais são católicos até hoje. Eu sempre digo que, apesar de não ser mais católico, eu honro a Igreja Católica, porque foi de onde veio a minha base, né? Lá eu conheci Jesus Cristo, eu ouvi falar, então pelo menos isso está incrustado no meu DNA. Mas algumas coisas deixaram de fazer sentido ao longo da vida, e o adolescente ele não quer saber muito, né, de ficar ouvindo de religiosidade, de Deus, enfim, e foi quando eu me afastei muito. Mas a minha curiosidade, ela foi para esse lado do misticismo. Então eu sempre li espiritismo, livros místicos de outras religiões, né? E isso foi aflorando cada vez mais a curiosidade. E num determinado momento da minha vida, eu comecei a frequentar um centro espírita, né? Estudar dentro do centro espírita. Como eu te falei, eu sou curioso, eu sou cético, eu quero saber como a coisa funciona. Eu não quero ir só para ser um espectador. Então, no centro espírita eu entrei
para estudar, fiz todo o estudo sistematizado da doutrina espírita, toda a filosofia kardecista, para entender como é que funcionava aquilo, né? Mas chegou num ponto que, muito parecido com a Igreja Católica, algumas coisas deixaram de fazer sentido, né? Eu começava a olhar e perceber, mas isso aqui não está fechando. E dentro desse processo, e aí é na fase onde ali com os 21 anos eu me mudei para Blumenau. Em Blumenau eu não achei nenhum centro espírita que eu gostasse, digamos assim. E como eu te falei, eu tive empresa, eu tinha um sócio. Esse meu sócio era pai de santo. Aí me aflorou a curiosidade de novo. Né? Eu quero conhecer a Umbanda. Então eu sempre busquei. Ok. Só que caminhos errados. Né? Então se eu puder já abrir um parênteses aqui e deixar uma mensagem para todo mundo sai dessa falácia de que todos os caminhos te levam a Cristo. Ah, porque todos os caminhos te levam a Deus. Mentira. Todos os caminhos falam de Deus, mas eles não te levam a Ele. E eu descobri isso na prática. Porque eu sempre chegava até um ponto que eu entendia, cara, isso aqui não está me levando até Deus. Isso aqui está me tornando mais mundano. Ou está me fazendo mexer com coisas do inferno que eu não quero. Né? Respeito cada um dentro da sua religião, mas a minha experiência, tanto dentro do espiritismo, quanto dentro da Umbanda, me levou para caminhos que eu não gostei. Eu me vi fazendo coisas que não me deixava melhor. Era muito ego, era muito terreno, era muito interesse, entende? Então, eu me sinto muito amado por Deus. Por quê? Porque hoje eu olho para trás, eu sempre vi a mão de Deus, a direção do Espírito Santo dentro desses caminhos tentando me tirar dali, tá? E aí o ponto de inflexão acontece quando eu já estou com a minha esposa, nós já estamos de volta em Rio do Sul, nós já temos a nossa filha pequena, eu estou atendendo como terapeuta em Rio do Sul, as coisas estão melhorando, né? Mas não estava legal, não estava bom. Eu e minha esposa, eu e minha esposa, nós chegamos a participar juntos do Centro Espírita, da Umbanda, e nós olhávamos um pro outro dentro de casa e falta alguma coisa, não tá legal. O nosso relacionamento, a gente achava que estava bom, mas nós estávamos acostumados. Nós estávamos... No automático. Exato. Na rotina. Confortável. No automático. Deixa assim, não mexe. Vida sexual, tá tudo certo. Daqui a pouco ficava 2, 3 semanas sem relação. Não, tá tudo certo. Tinha uma discussão aqui, outra ali. Não, tá tudo certo. Não queria melhorar. Vida financeira, sempre, né? Correndo a roda dos ratos. Então, assim, tinha um nível de acomodação que em algum momento a gente olhou para ele, não tá legal. Não tá legal, falta alguma coisa. E a gente parou de olhar para fora. Ou para querer ganhar mais dinheiro, ou para querer atrair mais pacientes, ou para tomar decisões em relação a mudar de casa. A gente tomou a decisão, a gente precisa de Deus. A gente teve uma conversa, algumas conversas, né? E a gente começou num processo, então, de olhar para o outro e dizer assim, não, a gente precisa buscar uma igreja. A gente precisa ir para uma igreja, né? Nós recebíamos convites, né? A minha irmã, que é convertida há mais de 20 anos, ela nos convidava. Nós íamos, né? Íamos no culto, sentia a presença, chorava, porque muitas vezes, né, o louvor te toca, mas hoje eu sei que de fato não era só a presença, tinha um pouco ali da emoção, e nós não voltávamos mais. Então foi um processo, né? E o ponto de inflexão acontece quando, Alan? Nós estávamos nesse processo. O nosso relacionamento, ele estava bom. Nós ainda não éramos casados, como eu te falei. Teve um final de semana que era feriado de 7 de setembro. E a minha esposa falou assim, amor, eu queria viajar lá para minha cidade, para a cidade da minha mãe, para matar saudade, visitar minha mãe, a minha avó. Vamos aproveitar o feriado? Que era quinta, sexta, sábado e domingo. Falei, amor, olha, a minha agenda tá cheia, quinta e sexta. Eu não tenho como desmarcar porque a gente precisa, financeiro não tá bom para eu chegar e desmarcar todo mundo. Então vai você, pega a Maia, a gente só tinha Maia na época, e vão de ônibus. E eu fico por aqui, trabalho, tá tudo certo. Ela, tá bom. Entraram no ônibus quinta-feira e eu toquei o barco. Trabalhei quinta, trabalhei sexta, enquanto a mente tá ocupada, tá tudo normal. Sentia saudade delas na hora de dormir, deitar na cama sozinho. Era raras vezes que a gente ficava sozinho, né? E
chegou no final de semana, sábado e domingo que eu não trabalhava, eu comecei a refletir sozinho. E aí é como se os meus olhos tivessem se abrido e em algum momento eu caí em mim e pensei, tá tudo errado. Não tá bom, tá tudo errado. Né? E a saudade que eu sentia da minha esposa e da minha filha enquanto elas estavam viajando não era uma saudade que, daqui a pouco... Era uma dor. Eu tô fazendo errado, tá tudo errado. Então, eu pensei, eu não vou mais esperar. Eu vou tomar a frente. Eu não vou mais ficar nessa de ver quando que a gente consegue ir para uma igreja. Eu vou tomar a frente. Só que perdido, né, sem saber como dar o primeiro passo, eu pensei, eu vou aonde eu conheço. Naquele domingo que era para elas terem voltado, ela falou, amor, não vai ter ônibus. Tem um ônibus que chega de madrugada, é ruim, nós vamos voltar na segunda. Eu falei, ok. No domingo à noite, eu falei, eu vou na missa. E naquele domingo eu fui sozinho na missa, aqui na Catedral de Rio do Sul. Entrei na missa, depois de muitos anos que eu não botava o pé dentro da igreja. E naquela missa, pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que o padre falou, porque eu estava lá, mas não estava presente, prestando atenção. Pela primeira vez eu entendi que ele falou, foi uma mensagem muito profunda. E teve o momento da comunhão, né? Uma prática muito estranha para quem estava há anos sem fazer. E no meu coração veio muito forte a sensação eu até lembrei na época da passagem do filho pródigo, né? Porque eu estava dentro da igreja e eu não estava me sentindo digno de estar lá. Então, teve um determinado momento na hora da comunhão que eu resolvi ir e comungar. Mesmo em pecado, mesmo sem confessar, mesmo indo contra todo o rito católico, enfim. E foi uma sensação muito estranha, porque veio um peso muito forte na minha mente. E um choro muito profundo, né? Eu voltei pro meu banco, me ajoelhei para orar e eu chorava de soluçar e as pessoas em volta talvez não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? E naquele dia eu saí da igreja com um peso muito grande na minha alma, mas ao mesmo tempo aliviado, como se eu tivesse dado um passo, alguma coisa mudou. Só que a minha sensação não é aqui. Não é aqui, porque já não era mais sobre religiosidade. Era sobre algo muito mais profundo. E no outro final de semana, ou não lembro se foi logo no outro, eu falei para minha esposa da experiência. Aí ela disse, então a gente vai buscar agora. Só que a partir daquele momento, eu nunca mais deixei com que as circunstâncias ou a minha esposa ou algo me desse essa direção. Eu tomei a frente. Então tá, domingo a gente vai para a igreja. Enfim, aí a gente conheceu uma outra igreja, né? É uma igreja cristã, não necessariamente uma igreja que tem alguma denominação ou uma placa. É uma igreja que foca em Cristo e na palavra. Livre de religiosidade. Ela não é uma igreja liberal, ela segue muitos princípios. E eu pude conhecer os bastidores da igreja para quebrar os meus preconceitos, porque eu tinha muito preconceito com todo tipo de igreja, tanto com a igreja católica, com padres, com pastores, com muito preconceito, porque a gente olha para as notícias, né? A gente sabe que tem muita coisa errada nas igrejas. E os meus preconceitos foram se quebrando aos poucos, e aí começou uma caminhada, Alan, que foi muito além da fé. Que começou também a fé se unir com as obras. Então eu comecei um processo dentro dessa igreja de fechar as brechas. Nós nos casamos, nós nos batizamos, nós começamos a seguir princípios, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes de começar a gravação sobre bebida, né? Eu tinha preconceito de que, porque o crente, aquele que visita a igreja, não pode mais beber, né? E eu não quero que digam se eu posso ou não posso beber, porque eu gosto de tomar minha cervejinha. Durante os primeiros anos eu continuava bebendo, enquanto estava na igreja. Nunca ninguém me perguntou se eu bebia, nunca houve proibição. Mas nós vamos sendo convencidos pelo Espírito Santo. Daqui a pouco a vontade some, deixa de fazer sentido. Para que eu estou ainda bebendo? Né? Até comentei, de um ano para cá, 0 álcool. Então, assim, é uma experiência que não só fisiológica na saúde traz diferença, mas é um nível de consciência totalmente diferente quando faz tempo já que a sua mente já não fica mais suscetível a interferências malignas, espirituais ou até emocionais. Então é todo um processo que vem acontecendo, transformando a minha casa, transformando o meu eu, transformando a minha família, entende? E agora tu consegue, através de toda essa experiência,
vivida, passar isso para frente, né? Exato. Falando de hipnose, não é comum isso no mundo da psicologia comum, né? A psicologia ensinada em universidades. Sim. O porquê que você trabalha com isso e como você chegou nisso? Certo. Assim, dentro da psicologia hoje, a hipnose ela é considerada e aceita. Tá? A partir de 1995, o Conselho Federal de Psicologia aceitou a hipnose. Então, a hipnose como uma ferramenta das neurociências, ela é trabalhada dentro da psicologia e tem muitos psicólogos que usam essa ferramenta. Certo. Tá? A hipnose clínica ela é uma ferramenta que, se ela não for usada com consciência, ela pode ser usada para algo ruim ou pode ser usada para algo, para muitas vezes trazer uma manipulação, digamos assim. A hipnose clínica ela não tem nada de místico ou sobrenatural. É aqui que está o maior questionamento das pessoas, né? Antigamente, a hipnose ela era usada, por exemplo, como anestésico. Né? A medicina antiga, quando não tinha anestésicos químicos, eles utilizavam de uma indução, que é a hipnose onírica, é como se fosse um sono que desliga a tua mente, e eles faziam, inclusive, amputação de membros, sem anestesia. Né? Alguns médicos da época eram julgados pela igreja como bruxos, né? Mas nunca passou de uma técnica mental. Ela não passa do limite da mente, do cérebro. Por quê? Porque ela é uma técnica que sugestiona, né? Então, ela funciona quando você ouve, atravessa a tua mente crítica e ela te convence de algo sem que você questione. Quando ela é trazida para o ambiente clínico, e aí a hipnose se torna a hipnose clínica, a hipnoterapia, né? Ela começa a ser usada na reprogramação mental, para cura de traumas, onde você acessa sentimentos, memórias, emoções e leva um outro sentido, uma outra informação para lá. Né? Então, assim, a hipnose clínica, como eu falei antes, foi uma das primeiras formações que eu fiz. Por curiosidade. Eu quero saber o que é isso. Eu quero saber como funciona. Né? Só que, para que você aprenda a técnica, na própria formação, ela te ensina sobre a mente humana. Ela te ensina sobre neurociências, sinapses neurais, como que se formam as crenças, a neuroplasticidade que mostra que tudo que você aprende monta uma estrutura neural no teu cérebro, uma estrutura fisiológica, né? Os engramas neuronais. E isso tudo vai te trazendo um conhecimento e uma ferramenta e uma bagagem para ser usada no processo terapêutico. Né? Então, desmistificando a hipnose clínica, né? Até hoje eu utilizo, só que ela já não é mais o centro. Tá? Durante algum tempo, eu me apresentava como hipnoterapeuta, porque esse era o meu diferencial. Tinham poucos hipnoterapeutas. E as pessoas buscavam por hipnoterapeutas e encontravam o Fábio. Perfeito. Entende? Hoje, o meu diferencial é Cristo. Meu diferencial já não é mais técnica. O meu diferencial é aquele que me colocou nessa profissão e a missão que ele tem através de mim dentro disso. Então, a minha missão hoje é restaurar famílias, restaurar casamentos, através da cura emocional, como você apresentou no início. Qual é a ferramenta por trás disso, Fábio? Nem sempre é usada, mas quando precisa, são usadas ferramentas da programação neurolinguística, através, né, do sugestionamento, ferramentas de hipnose clínica, onde você acessa as memórias implícitas para ressignificar a emoção ligada à memória. Então, essa unção, né, da técnica, da parte prática com o espiritual é o que traz os grandes resultados. Muito bom. Você falou rapidamente de uma palavra, trauma. Acho que todos nós temos, né? Isso não sei se chega a ser hereditário, mas acho que a gente vive muitos momentos em fases como criança, adolescente e tudo mais, e não percebe que às vezes já estamos carregando algum ou Sim. ganhamos algum nesse processo de evolução humana, né, da vida. E às vezes um ou dois desses ou mais nos impactam hoje no nosso dia a dia, a gente não percebe que é de um trauma o que a gente está vivendo hoje ou o que a gente está praticando hoje no dia a dia. Como é que você identifica esses traumas?
ou esse trauma, ou enfim, Sim, dependendo sim. da situação do teu paciente? Hoje as pessoas comentam que porque agora tudo é trauma, né? Porque quando populariza um termo e se fala muito daquele termo, ele acaba ficando chato muitas vezes, né? E até deturpado. Porque tudo é trauma. Vamos lá. O que é trauma? Trauma não é nada mais do que uma memória instalada sob forte impacto emocional. O trauma, ele é uma memória que tem uma emoção negativa. É uma ferida emocional. Aconteceu algo sob forte impacto emocional e instalou um trauma. Como é que o meu corpo identifica, como é que o meu corpo registra o trauma? Através dos sentidos. Então, no momento que eu sofri aquele forte impacto emocional, uma agressão, algo que eu vi, algo que eu ouvi, algo que eu senti, ele se instala através dos sentidos. E o meu corpo, ele registra todas as informações daquele momento. O cheiro, o que eu vi, o que eu senti, o que eu ouvi, através dos sentidos. E ele registra tudo. Então, um trauma, muitas vezes, ele tem um cheiro, né? Tem pessoas que sentem um cheiro e tem uma sensação ruim, porque ela sentiu aquele cheiro no momento que algo ruim estava acontecendo e a nossa mente associa. É um mecanismo de defesa da nossa mente para que todas as vezes que aquele sinal, que aquele gatilho, como é muito usado hoje em dia, né? Que seja um cheiro, uma cor, uma pessoa, um som, eu ouvi, senti ou ver, o meu corpo entra em estado de alerta. Então, quando que o trauma é acessado? Né? Quando existe um gatilho. Então, todos nós, em algum momento, tivemos uma experiência ruim. Né? Ela pode ter sido um grande trauma, né? E aí ele pode ter sido instalado ou sob forte impacto emocional ou de forma repetida. Né? Uma experiência ruim que eu vivi durante anos. Um abuso que eu vivi durante meses, todos os dias de forma repetida. Né? E aí o meu corpo registra tudo o que está acontecendo naquele momento como um mecanismo de defesa para tentar me proteger daquilo, né? Só que muitas vezes eu estou aqui na minha vida e a minha vida ela está tudo certo. Eu estou bem, né? Eu já nem lembro mais daquilo que aconteceu. Está tudo certo. Só que do nada, o meu temperamento muda. Do nada eu me sinto ansioso. Do nada eu me torno agressivo muitas vezes com a minha esposa. Mas eu não percebo o que está por trás disso. Então, um exemplo, eu me tornei agressivo porque a minha esposa falou algo. Mas a minha esposa falou algo que a minha mãe me falava. E logo depois que minha mãe falava aquilo, ela me batia. E eu sentia muita raiva porque eu não podia revidar. E eu reprimia. E aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três. Agora eu estou aqui na minha vida adulta, está tudo certo, eu nem lembro mais direito do que a mãe fazia, porque se torna uma memória implícita. Né? A minha mente ela faz o favor de esconder aquela memória, de guardar aquela memória. Mas a minha esposa, ela fala a mesma palavra. E eu me revolto contra a minha esposa. E a minha esposa não entende porque que eu fico tão agressivo. E é dessa forma que os traumas se manifestam na nossa vida, muitas vezes, sem eu saber exatamente por quê. Entende? Então, assim, quando a gente fala de trauma, ele abre um campo tão grande de discussão, né, emocionalmente falando, que ou a gente generaliza ou a gente tem que ser bem específico. Então, hoje eu já não generalizo mais. Por isso que eu chamo de terapia sob medida. Né? Eu ouço, investigo, entendo, faço a leitura e dou essa devolutiva para o paciente. Faz sentido isso para você? E aí você vê o semblante dele mudar. Ele se desarma. Faz. É daí que vem o meu comportamento. E aí, dentro do casal, tem o sogro que se espelha no genro e vice-versa. E, né, Exato. tu acaba se conectando com uma esposa que tu espelha a mãe. Tem todo esse... Tem. Explica um pouco mais essas relações. Agora vamos dentro do casamento agora. Do relacionamento. Que às vezes nem é casamento ainda, né? É um relacionamento. Exato. É aí, Alan, que eu não vou dizer que se mistura ou se funde, mas se complementam. Esse entendimento emocional, psicológico, neural da instalação do trauma e o espiritual. Porque quando eu estou vivendo algo
tendo um comportamento dentro do meu casamento que muitas vezes não começou em mim, é uma herança, é algo que se repete de geração em geração, né? É muito mais difícil de conseguir perceber isso. E muitas vezes eu estou lidando com a minha esposa dentro de casa e sendo muitas vezes culpado, né, por algo que não fui eu. Então, muitas vezes, a minha esposa está me tratando de uma forma tentando se defender do pai, mas ela projeta em mim. Porque o pai fez um mal para ela, porque o pai abandonou, porque o pai não foi presente. Entende? E aí isso acaba sendo projetado no marido, porque o marido é a figura masculina agora. A nossa mente, ela é generalista. Então, assim, basicamente, se a filha viu o pai traindo a mãe, a crença é: homens traem. Logo, não posso confiar em homens. Quando ela começa a se relacionar com um homem, ela desconfia dele. Ela aponta, ela acusa, mas o cara nunca fez nada, né? Eu não estou aqui querendo passar pano para ninguém. Muitas vezes acontece isso, tá? Muitas vezes tem motivo para desconfiança, sim, né? Mas na grande maioria das vezes, nós estamos tentando resolver um problema no relacionamento que não começou no relacionamento, né? E do contrário também é verdade. Homens que, por exemplo, tiveram um exemplo no relacionamento dos pais, aonde os pais tinham papéis invertidos e a mãe era o homem da casa, a mãe era o general, né? Esse homem, ele olha para a figura da mulher e ele não vê ali uma figura feminina. Logo, ele busca na esposa algo diferente da mãe. E aí começa um conflito. Uau. Entende? Então também... E para resolver isso? Terapia. Terapia. É como eu te falei, quando a gente começa um processo investigativo e começa a fazer conexões, e o paciente olha para aquela memória, para aquilo que aconteceu e faz a conexão, aí acontece o entendimento. Isso por si só, essa conexão por si só, já começa um processo de entender, caramba, é daqui que vem esse comportamento. Então eu já não vou mais olhar para o comportamento, eu vou olhar para a raiz. Se eu olho para minha esposa e eu entendo que aquele comportamento dela vem de uma ferida da infância, eu já não olho mais para o comportamento dela com acusação, eu olho com compaixão. Eu preciso ajudá-la a se libertar disso. Trazer para a consciência, jogar luz em cima da informação já começa um processo de mudança. E tem que querer. Só que no processo terapêutico, com as ferramentas, a gente acelera esse processo. Então imagina o seguinte, Alan. Eu ganhei consciência. Fábio, faz todo sentido então que o problema que eu estou vivendo no meu relacionamento é uma projeção da minha criança na minha esposa. Faz todo sentido. Logo, eu já começo a me esforçar de uma forma diferente para mudar o comportamento com uma facilidade a mais. Porque agora eu tenho consciência de onde vem o meu comportamento. Já não é mais um olhar acusador, julgador. Só que se eu puder fechar os meus olhos e voltar lá naquela criança e sentir exatamente o que ela sentiu, conversar com ela, explicar para ela, tá tudo bem. E aí eu tenho o poder, digamos assim, é um poder mental, né? Não é um poder sobrenatural, é um poder mental, e todos nós temos, de, através da nossa imaginação, criar uma ponte até a memória. A nossa própria imaginação é a ponte que nos conecta às emoções que precisam ser curadas. E é isso que acontece no processo terapêutico. É isso que a hipnose clínica faz, junto com a programação neurolinguística. E aí imagina se você usa essas ferramentas com o entendimento de que eu olho para a Bíblia e eu sei que eu sou um filho amado de Deus. E muitas vezes, por exemplo, a minha ferida paterna, porque o meu pai não esteve presente ou o meu pai não foi a referência, eu consigo projetar isso em Deus. E ao invés de ver Deus como um ser distante, eu começo a ver Deus como um pai. E aí eu começo a unir essas informações e levar essa informação para o meu inconsciente. Obviamente com aceitação. Eu preciso estar consciente, aceitando, sabendo o que estou fazendo, tem que fazer sentido para mim. E aí a cura emocional ela acontece de uma forma mais profunda e mais rápida. E esse processo é constelar ou não tem nada a ver? Não. Constelação é outra coisa já. Regressão é outra coisa também. É outra coisa.
Se puder explicar, eu sou bem leigo. Assim, ó. A regressão, como é que eu posso te dizer? Ela também em algum momento foi deturpada, porque tem pessoas que falam da regressão a vidas passadas. Cada um dentro da sua crença. A minha visão hoje é de que não existem vidas passadas. A Bíblia deixa muito claro, é uma vida só. Muitas pessoas discordam. Isso aqui é um ponto que a gente teria que fazer um podcast para discutir só isso. Mas a regressão a memórias, ela existe, tá? E ela é um processo mental. A regressão a memórias nada mais é do que eu acabei de falar, de você usar a tua própria imaginação como uma ponte que te leva ao passado. E aí você acessa a emoção. E é tão profundo, Alan, que muitas vezes dentro desse exercício que você não dorme, não perde a consciência, você não fica suscetível, você está consciente. Você acessa a emoção de uma forma tão profunda que você sente ela. Você chora. Existe ali uma catarse emocional. E aí você consegue curar aquela memória, aquele sentimento, através de um exercício. A constelação, ela vem de uma filosofia sistêmica, onde eu já li as obras, tá? O precursor disso, Bert Hellinger, ele traz toda uma filosofia que faz muito sentido, tá? Nas conexões, digamos assim, entre as famílias no processo sistêmico. Mas naquilo que eu acredito, lendo as obras de Bert Hellinger, lendo a biografia de Bert Hellinger, onde eu vejo que em algum momento, aqui os consteladores vão ficar bravos comigo, pode ficar, já ficaram, porque eu já falei sobre isso nas redes sociais, ficaram bravos comigo. Eu vejo que ele se perdeu em algum momento quando ele vai para a África e começa a estudar áreas do ocultismo, tá? E algumas nuances dessa foram passadas para a constelação atual. E aí nós temos os bons e os maus profissionais, como em qualquer área, e algumas pessoas levam isso para um lado espiritual. E eu acho perigoso, porque é trabalhado com um campo espiritual, um campo energético, acontece coisas que você não controla, para quem está constelando, para quem participa. Eu prefiro ter distância, tá? Já participei, já vi como funciona, estudei a obra, e eu percebo que existe um limite, uma barreira que eu não quero ultrapassar, entende? Então, eu até entendo a filosofia sistêmica, onde cada um tem o seu papel muito bem determinado, mas eu consigo encontrar a explicação do papel de cada um no mundo, na vida, nos relacionamentos, fora da constelação. A própria Bíblia deixa muito claro o papel do homem, o papel da mulher, o papel do filho, né? Tem mandamentos, promessas para o filho, honrar pai e mãe, responsabilidade. A responsabilidade. Então ali já está muito claro. Está muito bem definido o papel de cada um. Entende? Falando agora mais de relacionamento, que eu acredito que é o teu foco atual e talvez por muito tempo. Você percebe que pandemia para frente vem piorando os relacionamentos no sentido de qualquer coisa já quer terminar... estupinha assim mais rápido, isso nunca funciona mesmo, eu não quero mais saber, e tipo, tá mais sem valor, talvez a palavra, percebe isso? Mais líquido. E se já existem traumas para nossa geração com 30 e poucos anos, 40 anos, dos nossos pais, que na minha visão vivia menos essas separações, eu vejo que atualmente tem muito mais, pelo menos que eu percebo, crianças com pais separados. Imagina como vai ser a geração dessas crianças em relacionamentos. Então, Sim. Daqui a 20 anos ou 15 anos para frente, 20 anos talvez, 15 anos, como que será? Tu tem pensado nisso? Muito. Muito. Assim, olhando para a pandemia, Alan, estatisticamente falando, os números são bem feios, né? Aumentou muito as agressões dentro de casa, aumentou muito o divórcio, aumentou muito as brigas, discussões, enfim, porque foi um momento onde as pessoas foram forçadas a conviver, a olhar no olho, a conversar. Qual que é o maior desafio disparado hoje nos relacionamentos? Diálogo. As pessoas estão desconectadas, elas não conseguem olhar no olho para dizer o que está bom e o que está ruim. Então, disparado, o maior desafio é o diálogo. E na pandemia, as pessoas viram isso na prática. Elas estavam ali, dentro de casa, insatisfeitas,
com as emoções à flor da pele, porque o tédio ele começa a aflorar sentimentos que não são bons, né? E aconteceu muita coisa ruim, né? As estatísticas mostram muitos divórcios, muita agressão, feminicídio aumentou muito nessa época. Só que eu diria, Alan, que a pandemia em si ela não é o ponto determinante. Ela, de alguma forma, mostrou algo que estava incubado. Então, de lá para cá, o relacionamento não só conjugal, ele esfriou. De pessoa para pessoa. Está diferente. Está diferente a forma como as pessoas se conectam, conversam, se comportam. As amizades estão diferentes. O namoro está diferente. E no casamento também. Então, assim, ela só veio para mostrar algo que estava há muito tempo precisando de uma atenção. E o que eu vejo hoje? O maior fator, o fator mais determinante não é a pandemia, só se aflorou nela, mas vem de ideologias. Existe algo, eu diria que demoníaco, espiritual, por trás de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Quando a gente olha para a Bíblia e Deus institui a família, ele sabe que a família é a base da sociedade. Uma família unida, a família tradicional, a família conservadora, que usa a Bíblia como base, é uma família que prospera, que cresce, que acumula riquezas e ela dificilmente é controlada. Logo, existe um plano, eu digo que é um plano demoníaco, não tenho medo de falar isso, para destruir as famílias. Por quê? Um filho sem pai ele é muito mais controlável, um homem sozinho ele é muito mais manipulável, né? Lá no início, quando a gente olha em Gênesis na Bíblia, Deus fala assim para Adão, não é bom que estejas só, você precisa de uma auxiliadora. Porque ele já sabia que o homem só, ele se entrega às paixões e aos prazeres. E ali já começa a se desenhar o modelo do matrimônio monogâmico, né? Da família tradicional. Porque se não fosse essa base, se nós fôssemos seguir a lei dos homens, a gente viveria numa poligamia. Bagunça, né? Então existe um plano, Alan, para destruir as famílias, tá? Se a gente aprofundar nesse assunto, a gente vai para um lado que soa como teoria da conspiração. Só que muitas teorias da conspiração hoje, elas estão caindo por terra e a gente está vendo que são realidades. E é triste o que está acontecendo. É muito triste. Então existe um plano demoníaco para destruir as famílias, porque eles sabem que uma família desunida ela se torna fraca, um homem sozinho ele se torna suscetível, uma mulher sozinha é presa fácil, um filho sem pai ele acaba facilmente sendo manipulado, doutrinado, né? E quando a gente olha para fora, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. E agora, Fábio? Como é que se resolve isso? Né? Eu comentei com você que lá atrás, em um momento, eu tive que tomar a decisão de, ao invés de esperar as circunstâncias, eu tive que tomar a frente. Por quê? Porque eu entendi que eu sou o líder da minha casa. Eu sou o sacerdote do meu lar. Deus me deu essa missão de unir a minha família, proteger a minha família e levar a minha família em direção a Cristo. Só que se eu te perguntar hoje, Alan, entra dentro de qualquer igreja, você vê mais homens sozinhos ou mulheres sozinhas? Mulheres. Mulheres. As mulheres que estão indo e orando para que os seus maridos possam buscar a Deus, buscar uma vida debaixo de princípios. Está ao contrário. Esse é o papel dos homens. Entende? O papel do homem de ser o sacerdote do lar, de levar sua família a Cristo, de tomar a frente, de entregar a sua vida, dar a sua vida pela esposa, assim como Cristo deu sua vida pela igreja, né? Então imagina que os homens não estão nem vivendo pelas suas esposas, quem dera dar a vida por elas, né? Pesado, né? Mas real. Precisa ser dito. Real. E você está falando muito sobre na sua rede social, principalmente Instagram, pelo que eu acompanho. Não sei se tu tem mais redes sociais. Como é que funciona a tua criação de conteúdo? Agora que não explodiu ainda, mas está explodindo, né? Eu acho que tu tá bem nessa rampada, assim. Não sei quantos seguidores tu tá tendo por dia. Parece que eu olhei ontem tava 49, tava com 50, quase 52 hoje. Hoje de manhã eu acordei com 50 mil.
Nem sei como é que tá agora. Olha só, cara, que marco, hein? Hoje foram 200 novos seguidores. Olha só. Né? Tá 50.200 agora. Esses temas que tu traz, que tu vive dos teus pacientes e tu fala, cara, isso aqui faz sentido, como é que tu pega esses insights? Todos os meus conteúdos hoje vêm do ambiente terapêutico. Né? Vêm de situações, muitas vezes, que eu vejo e eu preciso mostrar que tá errado e muitas vezes é tão óbvio e eu penso, cara, isso aqui precisa ser dito. Isso aqui precisa ser dito. Então, assim, dentro de todo esse entendimento, Alan, dentro de todos esses princípios que unem o papel do homem, que une espiritualidade, princípios bíblicos, cristãos, tem detalhes. Detalhes, né? Por exemplo, teve um dos vídeos que viralizou, é quando eu falo algo que é muito óbvio, né? Só que eu falo de uma forma, obviamente, para provocar. Porque hoje a rede social, né, a gente se torna refém do algoritmo e você precisa saber jogar o jogo. Sim. Instagram hoje já não é mais uma rede social para você ficar ali brincando, ela se tornou numa vitrine, ela é uma ferramenta profissional. Ou você está do lado do balcão que compra, ou você está lá do lado do balcão que vende. Quando você resolve se posicionar, você fica refém do algoritmo, você tem que saber como se comunicar. E uma comunicação provocativa, que toca numa ferida, que gera polêmica, que gera debate, é o que faz engajar. Então, por exemplo, quando eu entendo que um homem é o líder da casa, é ele que dá a direção, e ele precisa estar o tempo todo vigilante, e ele não pode dar brecha, né? Isso veio de um atendimento. Aí eu trago o vídeo onde eu digo assim, se você é homem, casado e tem filhos, você não tem o direito de ficar bêbado. Cara. E haters. Haters. E como é que tu lida com isso? Não lida, deixa lá. Eu leio. Sinceramente, Alan, isso não me afeta, tá? Nem a crítica, nem o elogio. Eu ainda tenho um pouco de problema com o elogio, tá? Não no sentido de levar isso pro lado da soberba, mas eu tenho dificuldade de aceitar elogio. Mas nem a crítica, nem o elogio mexe comigo. Então, e eu acredito, Alan, que só consegue mergulhar nas redes sociais, produzir conteúdo e crescer, quem sabe lidar com a crítica. Então eu leio, eu respiro fundo, muitas vezes eu mostro para minha esposa, a gente ri junto, aí eu vou lá e respondo. Sem perder o posicionamento. E as pessoas ficam muito bravas muitas vezes. Né? E eu tô do lado de cá rindo. Não rindo desdenhando da pessoa, mas porque eu tô tranquilo. E eu vejo que de fato foi tocado numa ferida. Né? Então esse é um tema tão sensível, Alan, só que ele é a pontinha do iceberg de uma estrutura muito mais profunda. Que quando eu digo que o homem não tem o direito de ficar bêbado se ele tem esposa e tem filho, não sei se você chegou a ver esse vídeo, eu estou falando do papel dele como homem. Né? A bebida aqui, ela é só um detalhe. Esquece agora o ficar bêbado, né? Você pode até continuar tomando a tua cervejinha final de semana, tá tudo bem, mas vai para todas as outras áreas. A gente pode falar aqui de bebida, de pornografia, de jogos, tá? Tem homens deixando de pagar a conta porque está jogando em jogo de tigrinho. Tem homem deixando de comparecer na cama porque está se satisfazendo com pornografia. Tem homens deixando de proteger a família porque está enchendo a cara. Então a bebida aqui é só um fator, né? E que as pessoas se apegam ao detalhe. Por quê? Porque eu não quero deixar de encher a cara. Então eu vou... Então assim, tem que sair dos detalhes e olhar para a profundidade disso. É o que as pessoas têm dificuldade. E hoje Entende? tu tem uma rotina de posts, tantos por dia, tu faz isso também ou não? Como é que é? Eu até já tentei ela fazer uma linha editorial, uma quantidade de posts, só que o meu foco hoje é os atendimentos. Então assim, tem dias que eu tenho 5 atendimentos, um depois do outro. Né? Eu não posto nada naquele dia. Eu não tenho um horário específico do dia que é direcionado tudo você só mesmo pra... que faz, produz, eu mesmo que faço, tudo. tudo. Eu até comentei contigo no início, tem um parceiro meu agora, o Jonathan, da Decolarte, que ele está me ajudando na produção de vídeos para trazer uma pegada mais posicionada, mais profissional. A gente já fez uns testes, né? Só que para viralização, quanto mais mal feito, melhor. A viralização, ela não quer muito detalhe, muita edição, né? Obviamente eu cuido com a imagem que eu quero passar, porque quando você é terapeuta e trabalha com a mente das pessoas, você tem que lidar
com muito respeito, né? Então eu prezo pela imagem. O Jonathan me ajuda nisso. A gente tem produzido uns vídeos mais profissionais, mais bonitos, uma edição mais profissional. Isso faz parte do meu posicionamento, tá? Então, assim, a forma como eu me visto, a linguagem que eu uso, o ambiente, a decoração, faz parte do posicionamento e nisso tudo tem estratégia. As cores que eu uso no ambiente, a cor da luz que eu uso, tem estratégia nisso. É a imagem que eu quero passar. E aí vem a provocação. Como? Aí vem a provocação. Aí vem a provocação. Que daí tu Exato. pega um atendimento ou as situações do dia a dia e transforma num 5 frases ou 7 dicas. E eu vi que alguns dos teus vídeos que mais viralizaram, tu nem fala nada, né? Leia a legenda. Então Exato. faz algum movimento. Exato. Faz com que o cara vai ler. E, cara, ele é muito engajamento, inclusive. Sim, sim. Isso, inclusive, ela é jogar o jogo do algoritmo. Sim, sim. Né? Sim. Porque, querendo ou não, é a frase de impacto que a pessoa lê em 3 segundos. Uhum. Né? E aí, quando eu levo ela para o texto, é o que gera a retenção. Enquanto ela está lendo o texto, o meu vídeo lá de 7 segundos fica em looping. Uhum. Isso dá número de visualizações, o algoritmo entende que é relevante e entrega mais. Né? Então, isso não é por acaso. Né? Isso também é uma estratégia. Só que não adianta você usar gatilhos, técnicas, se o conteúdo não for bom. Sim. Viralizar por viralizar vai me trazer um público desqualificado e que não serve para nada. E eu vou ser bem sincero. Eu tenho uma missão, eu quero ajudar as pessoas, eu quero gerar consciência, eu quero gerar transformação, sim. Mas eu sou uma empresa. E se a empresa não dá lucro, ela fecha. E aí eu não posso ajudar mais ninguém. E tu tem tido solicitações de terapia no Instagram para fora de Brasil, Santa Catarina, sei lá, de gente de longe? Sim, Como é que sim. tá isso? Até antes desse, né, antes de dar esse boom de seguidores ali, já tinha 5 países que eu tenho pacientes. Bacana. Estados Unidos, Alemanha, Chile, Portugal e Espanha. Mas todos brasileiros que moram fora, né? Porque senão eu teria que ser um poliglota e também não daria Sim. conta de atender todo E mundo. existe um protocolo específico ou não? Depende da situação? 5 encontros, 10 encontros, 8 encontros, depende. É sempre feita uma primeira consulta. Né? Nessa consulta é onde eu investigo a raiz verdadeira. Nessa primeira consulta já começa o processo de transformação. Sempre que possível eu já tenho uma primeira intervenção para trazer a reprogramação mental, a cura. E a partir dessa primeira consulta eu faço o estudo de caso, né? Anoto, faço o estudo de caso e monto um protocolo personalizado. Então, muitas vezes faz a primeira consulta, disso ali é feito um protocolo de 4 sessões, 5 sessões, 10 sessões, né? E aí vai medindo como é que tá, de repente ganha alta, não ganha alta, Não. fica mais um tempo. É feito protocolo fechado. Fez a primeira consulta, olha, o teu protocolo são 7 sessões. Ele tem início, meio e fim. E aí eu tenho um cronograma a seguir que foi determinado na anamnese, entende? O programa de casais eu fiz diferente, né? O programa de casais eu estava montando ele para que fosse uma aula gravada. Só que eu percebi que não vai acontecer do jeito que eu gostaria. Então, assim, eu montei um protocolo para que eu pudesse gravar e entregar. Só que as nuances no meio do processo não me permitiu que isso acontecesse. Então, eu peguei esse protocolo, que ele é um protocolo de 12 sessões, um programa de restauração para casais, é um protocolo de 12 sessões, ele é fechado, tem um preço fechado. Eu faço a primeira consulta, né, para que a pessoa me fale do que está acontecendo e eu apresento, ó. É para casal? Tá aqui o protocolo. Você vai conversar com seu marido, vai conversar com sua esposa. Se estiverem de acordo, a gente vai começar esse protocolo e a gente vai até o fim. Então, assim, dentro desse processo, eu não permito cogitar a hipótese de divórcio, por exemplo. Porque já me perguntaram, Fábio, se no meio do processo nós resolvermos nos divorciar, eu não permito cogitar a hipótese de divórcio. A gente vai até o fim. A gente vai fazer de tudo para salvar o casamento de vocês. Não existe... no meu conceito, não existe a opção do divórcio. Salvo questões, né, de agressão física, de abandono, muitas vezes que quebra a aliança muito antes de uma decisão do divórcio. Fábio, vamos falar um pouco mais do Fábio agora, pessoa física, academia, hobby, treino, o que lê, o que está estudando agora? Preciso voltar a treinar.
Tô há 1 ano já sem treinar. Então, vamos lá. Ele gosta de fazer fora do... só ler e estuda. O Fábio... Tem filhos, né? Tem que ter tempo com a família e tudo isso aí, né? Como eu te falei, Alan, hoje a minha família ela não só faz parte da minha história, como é a base de tudo aquilo que eu falo, que eu prego, que eu levo para os atendimentos. O Fábio hoje, ele está muito no profissional, né? A minha ordem, que faz sentido na minha vida, é Deus, família, trabalho, tá? Não que Deus esteja em primeiro lugar, mas que Deus está em tudo. Eu coloco Deus em primeiro lugar para entender que quando eu sirvo a minha família, eu estou servindo a Deus. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou servindo a Deus. Se eu estou aqui no teu podcast, eu estou servindo a Deus, eu não vou deixar de falar no nome dele do que ele fez na minha vida. É para que as pessoas conheçam cada vez mais de Cristo. Principal propósito. Só que hoje eu estou muito no profissional. Porque eu estou numa fase de construção. Então, eu estou numa fase de desequilíbrio, onde a minha família está tendo menos de mim porque eu estou trabalhando bastante, né? E aí vem o meu desafio, como eu falei antes, eu não sou um pai perfeito, não sou um marido perfeito, e a minha esposa me ajuda muito para que, por exemplo, quando eu estou em casa e eu vou responder mensagem de paciente, ela já dá um toque. E eu estou fazendo esforço para saber separar. Então, estou numa fase de desequilíbrio onde o meu pessoal, o Fábio CPF, ele está precisando de atenção, né? E eu sei disso, Alan, porque como terapeuta eu também faço terapia, né? Eu tenho os meus processos terapêuticos, eu já pude resolver muitas questões de cunho profissional, de cunho pessoal. Para eu conseguir hoje, Alan, pegar o meu celular, começar a gravar, fazer um stories e falar, eu tive que fazer um processo terapêutico para me libertar do medo do julgamento das pessoas. Então, eu aplico muito em mim, tudo, tá? Então, assim, eu preciso voltar hoje, tá? O Fábio hoje, ele tem uma rotina de leitura da Bíblia, ele tem uma rotina de oração, eu me dedico à obra também, né? Hoje na minha casa a gente tem... todo final de semana é uma coisa que eu falo nas redes sociais. Domingo é o dia de levar a sua família à igreja, né? Só que é simbólico, pode ser qualquer dia. Talvez a tua igreja tenha culto nas quartas, talvez você vá na missa no sábado. Nós participamos dos cultos aos domingos. Então, a prioridade hoje é essa, entende? Eu sirvo na obra, eu congrego, eu tenho um pequeno grupo da igreja na nossa casa, onde todas as quartas-feiras nós abrimos as portas, recebemos esse pequeno grupo para ter um momento de comunhão, de oração, de leitura da palavra. É bem interessante. E academia, eu preciso voltar, né? Há 1 ano atrás, isso aqui é importante também comentar, Alan, eu estava numa fase onde eu entendi que, sendo homem, eu preciso que o meu corpo esteja forte. Eu preciso transformar o meu corpo num tanque de guerra. Essa é a parte fisiológica que o homem precisa se atentar. Elevar o nível de testosterona. Testosterona é fúria, é construção, é foco, é disciplina, é atenção. Quanto mais testosterona, mais masculino, mais construtor eu fico. Então eu estava muito nessa fase. E logo depois, né, eu estava 1 ano treinando e levando isso muito a sério. E eu recomendo para todos os homens, isso faz muita diferença, tá? Na entrega, no foco, na disciplina, no autocontrole. E de 1 ano para cá, Alan, com o aumento no volume de trabalho, eu deixei isso de lado. Então isso é uma negligência que eu preciso resolver. E eu não posso ser incongruente, né? Então eu preciso resolver. Leitura, Alan, o principal livro que eu leio hoje é o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, tá? Outro livro que eu estou lendo hoje, eu sempre li livros muito técnicos, muito voltados para empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Hoje eu tenho buscado livros mais cristãos, tá? Então hoje eu estou lendo o livro do Augusto Cury, que é... Na verdade, eles são as 5 obras em um, é um livro só, que é a Análise da Inteligência de Jesus Cristo, tá? Que foi através desse livro que Augusto Cury, um psicólogo ateu, se converteu, né?
E é um livro muito bom. É um livro muito bom. Então tá tudo muito voltado para isso hoje, sabe? Para entender mais do mundo espiritual, mais de Cristo, mais de família, muito mais voltado para esse universo. Isso desenvolvimento pessoal, para que eu me torne um pai melhor, um marido melhor e, consequentemente, um profissional melhor. Perfeito. Fábio, eu sempre peço que o meu convidado fale uma frase, um ditado, algo que acredita, para que fique aí, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, algo que te marca, ou que te marcou, ou que você acredita. Essa é a parte finaleira, né, João? Nós já estamos aí 1h20. Acertei. Passou rápido, hein? Agora eu entendo quando meus pacientes dizem, passou rápido, né? Rapidão. Então, para encerrar aí, se ou tiver alguma outra coisa que você não falou que queira falar também, mas eu sempre peço uma citação que você acredita. Posso falar para cá? Com certeza. Olhando nos olhos. Eu poderia trazer aqui, Alan, qualquer mensagem de impacto, de motivação, uma mensagem que te fizesse refletir dentro da área dos relacionamentos ou das questões emocionais. Mas existe a mensagem mais importante de todas, que é: entregue a sua vida a Cristo, o quanto antes. E por que existe um tom de urgência nisso? Como eu falei antes, muitas pessoas estão caindo na falácia de que todos os caminhos levam a Deus. Só que Cristo deixou muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o próprio Deus te deixando uma mensagem muito clara: eu te dei o caminho. O caminho está diante dos teus olhos. Então pare de buscar fora, pare de buscar em caminhos que não te levam a lugar nenhum e busque a Cristo. Entreguem a sua vida a Cristo. E eu não falo aqui como alguém que viu a transformação. Eu falo como alguém que sentiu, que vive, que está vivendo a transformação na minha vida. Eu não estou falando de ganhos de financeiro ou de sucesso. Longe disso. Eu estou falando de uma transformação interna. Cristo deixou muito claro: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É aqui na Terra, para que nós possamos ter uma vida plena. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, daí sim você vai conhecer sobre as promessas da vida eterna. Aí o assunto é outro. É isso. Muito, muito, muito obrigado, Fábio, pelo teu tempo, por ter aceitado vir. A gente sabe que o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Amém, então, amém. Que bom que você conseguiu vir, que você está aqui. E eu sempre falo que quem mais aprende aqui sou eu, né? E isso é um aprendizado gigante. E eu sempre preciso ouvir as mensagens do meu convidado. Então, obrigado. Obrigado de verdade, de coração. Eu que agradeço demais o convite. Como eu falei, é a primeira vez que eu sou convidado, né, para um podcast. E é uma experiência muito legal, de verdade. Me senti muito à vontade, tá? Espero que futuramente a gente possa gravar um outro, achar um assunto bem polêmico para a gente trazer aqui para discussão. Com certeza. Né? E eu que agradeço de verdade a oportunidade. O arroba do Instagram é @fabio.testoni. Me segue lá. Vai estar aqui também em algum lugar. Beleza. Põe ali. Inclusive, Alan, já aproveitando, nos próximos dias ou semanas vai ter novidade. Tô trazendo novos produtos, vamos dizer assim, além do processo terapêutico em si. Hoje já tem um e-book que está ali no Perpétuo, que está vendendo. Tá? Tem muita gente comprando, ele é bem legal, é um produto introdutório, mas que já traz um novo nível de consciência. Estou desenvolvendo outro e-book, um outro programa para casais, que vai ser gravado também. Então tem bastante coisa vindo pela frente aí, já me sigam lá para ficar por dentro de todas as novidades. Show. Obrigado demais. Certo, meu querido. Tamo Eu que junto. agradeço. Deus abençoe. Amém. Obrigado, gente. Até a próxima. Contecast.com.br. Valeu.